Boa tarde, tudo bem? Vamos começar a aula de hoje. Esperar até 3h04 para a gente começar. Ou tá todo mundo aqui? Deixa eu ver. Acho que já dá para começar, né? Tem bastante gente. Vamos começar então. Tem bastante gente aí, tem gente entrando. Esperar mais uns minutinhos. Colocar o slide aqui. Vocês podem estar colocando aí o tema de hoje no caderno de vocês, né? Quem gosta de fazer anotações. Então, a aula de hoje é sobre o sistema respiratório. Nós vamos estar estudando sobre o sistema respiratório. E aí, no final da aula de hoje, eu vou estar fazendo uma revisão dos outros sistemas que nós vimos aí ao longo das aulas. Então, eu vou colocar a imagem, vou pedir a participação de vocês. Vocês vão me dizer qual é o sistema, alguns órgãos aí que compõem cada sistema, né? Para a gente fazer uma revisão geral dos conteúdos estudados dentro desse bloco aí de anatomia, tá? Anatomia e fisiologia humana. Então, já vamos começar aqui. Olhando para essa imagem aí, turma, sistema respiratório. Quais são os órgãos aí que vocês conhecem e que estão conectados, relacionados ao sistema respiratório? Quem pode falar aí para mim? Os pulmões, claro. Ok, pulmões, perfeito. E aí? Nossa, agora eu esqueci. Se é laringe ou faringe? Os dois, São os perfeito. dois? Os dois, perfeito. Nós temos aí a traqueia, tá dando para visualizar aí, ó, esse tubo cartilaginoso aqui que está conectado aos pulmões. E aqui a gente consegue perceber, né, as cavidades, as fossas nasais, né, toda essa cavidade nasal aí que está relacionada ao sistema respiratório. Então, para começarmos, né, eu vou falar aí dos órgãos que compõem o sistema respiratório e aí a função deles, né? Nós vamos estudar a função de cada órgão. Então, o nosso sistema respiratório ele é constituído por um par de pulmões, então são dois pulmões, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Nós sabemos que eles estão protegidos aí no interior, né, da nossa caixa torácica, assim como o coração. O pulmão ele está ali dentro, protegido. E por vários órgãos, né, que conduzem o ar para dentro. Então, nós temos um objetivo aí o objetivo desse sistema, né, de estar conduzindo o ar para o interior do nosso corpo, para dentro do nosso corpo. Então, nós temos vários órgãos que compõem as cavidades aí, chamadas de vias aéreas, que são órgãos, cavidades, que vão estar facilitando, fazendo, né, permitindo, conduzindo a entrada de ar para dentro do nosso corpo. Então, quem são as vias aéreas? Quais órgãos formam essas vias? Então, nós temos as fossas nasais, olha aqui na imagem a localização delas, tá? Fossas nasais. Nós temos a boca, ela também está relacionada ao sistema respiratório. Por que aqui entrou a boca? Tem situação que vocês nem vão falar sobre a boca nesse sistema, né? Mas aqui eu coloquei para vocês porque a gente consegue respirar de boca aberta. Então, de certa forma, ela também faz parte, né? A gente sabe que não é legal, né? Tá absorvendo ar pela boca, mas a gente consegue sobreviver assim fazendo, né? Por quê, gente? Vocês vão entender na aula de hoje que o ar ele não pode entrar de qualquer jeito para os pulmões. E as nossas vias aéreas, né, no caso as fossas nasais, especialmente falando, elas vão fazer com que o ar ele seja limpo, ele seja aquecido e que ele chegue aos pulmões de uma forma saudável. Então, pela boca, a gente não tem todo esse, como é que eu posso dizer, esse tratamento com o ar, tá? Esse tratamento que as fossas nasais têm. Então, quando a gente respira pela boca, o ar está indo, logicamente, direto para a traqueia, que vai para os pulmões. Então, quando a gente respira com a boca fechada, né, pelas fossas nasais, o ar ele vai ser umedecido, ele vai ser limpo, ele vai ser aquecido, então ele vai chegar de uma outra forma aos nossos pulmões. A gente já consegue perceber, né, que o nariz, ele tem, além de muco, nós temos aí pelos que vão filtrar o ar. Já começa por aí.
né? E aí a gente consegue perceber nitidamente que o ar está entrando e ele está sendo filtrado, né? Então, após a boca, né? Já falamos sobre ela. Faringe, a faringe é um órgão que está conectado aí tanto ao sistema digestório quanto ao sistema respiratório. Então, é um órgão que está conectado aos dois sistemas. Eu vou só beber uma água, peraí. Vou falar uma coisa para vocês e não se esqueçam, tá? Não confundam laringe com faringe. Isso é uma coisa muito comum de acontecer. Mas a gente tem batido sempre nessa tecla. Então, a faringe, olha bem, ela vem antes da laringe, tá? E ela está conectada tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. A laringe, ela vem após, tá? Nós temos um osso aqui que é o ocioide. A laringe, ela tá na parte interna, tá? Nessa localização. Então, ela vem após a faringe. E ela está conectada somente ao sistema respiratório. Então, é muito comum ter uma questão relacionando isso, tá? Qual órgão aí está correlacionado? O diafragma faz parte do sistema respiratório. O diafragma é um músculo associado a esse processo que nós vamos ver mais para frente. Então, a faringe é uma região que passa ar e passa alimento, seja sólido, seja líquido, tá? Na laringe, só vai passar ar. Então, a laringe está relacionada ao sistema respiratório. Então, não confundam, tá? Não confundam essas duas partes aí do nosso sistema. Após a laringe, né? Tem a traqueia, por onde o ar vai passar, vai ser conduzido para os brônquios, ó, que é a bifurcação da traqueia. E os brônquios, eles vão se ramificar ainda mais em bronquíolos, tá? Formando, assim, a nossa famosa, né, árvore respiratória. E aí, na base de cada bronquíolo, nós vamos ter os alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares que vão acontecer aí a troca gasosa propriamente dita. O sangue vai passar ali, o gás carbônico vai ser eliminado, vai voltar por todo esse trajeto, né, e o oxigênio ele vai cair na corrente sanguínea para ele ser mandado lá para o coração, para o pulmão, perdão, do pulmão para o coração bombear o sangue para todo o corpo. Então, quem são as vias aéreas aí que formam o sistema respiratório? Fossas nasais. Vocês podem acrescentar a boca, né? Se a questão estiver falando sobre ela, vocês já vão estar relacionando aí geralmente, né, ao ar, como que ele entra pela boca e como que ele entra pelo nariz, essa diferença, tá bom? Faringe, laringe, traqueia, brônquios, ramificam-se em bronquíolos e alvéolos pulmonares. E aí, cobrindo aqui, ó, esses três últimos, brônquios, bronquíolos e alvéolos, nós temos aí os pulmões propriamente ditos, tá? Lembrando que o pulmão esquerdo, ele é um pouco menor, ele é reduzido comparado ao pulmão direito. O pulmão direito, ele tem um tamanho, o pulmão esquerdo, ele é menor. Por que, gente, que o pulmão esquerdo, ele tem um tamanho reduzido? Quem poderia me falar aí? Para encaixar o coração. Exatamente. Quem está ali, né, a pontinha de quem está pegando ali do lado esquerdo do peito? O coração. Então, nós sabemos que o coração está localizado atrás do externo, né? Mas os ventrículos são voltados aí para o lado esquerdo. Então, o coração ele fica, ó, com a pontinha aqui. Então, justamente por isso que esse pulmão esquerdo ele vai ser um pouco menor, tá? Não tirando a funcionalidade dele, ele vai funcionar normalmente, né? Se ele for saudável, mas ele tem um tamanho reduzido, tá bom? Justamente porque temos o coração voltado aí para esse lado. Então, aqui nós temos, mais uma vez, né? Falando de anatomia, a localização. Então, essa imagem cortou a parte do rosto, mas nós sabemos que aqui nós temos as fossas nasais, né? A boca, a faringe, aí já vem aqui, ó, a laringe, traqueia, que é um tubo cartilaginoso, ó, por onde o ar passa. Isso aqui tudo passa lá dentro. Brônquios, ó, a ramificação da traqueia para o pulmão direito ou para o pulmão esquerdo. A ramificação dos brônquios, ó, bronquíolos, tá? Tanto de um lado quanto do outro. E na pontinha aqui, ó, de cada bronquíolo, nós vamos ter os alvéolos pulmonares. E recobrindo aqui tudo isso, ó, tecido pulmonar, né? O pulmão, os pulmões, tá?
Aqui, mais uma vez, imagens, justamente para vocês fixarem o conteúdo. Então, nós temos aqui, ó, traqueia, brônquios, a ramificação, bronquíolos, tá? E alvéolos pulmonares. Aí nós temos os pulmões. Olha o pulmão esquerdo aqui. Aqui tá mostrando legal, ó, ele reduzido. Olha aqui, ó, tá? Aqui a gente consegue perceber as fossas nasais, a laringe, a faringe, a laringe, a traqueia, tá? Aqui os pulmões. Aqui, ó, traqueia, brônquios, pulmões. Aqui, mesma coisa, ó, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares. E aqui a gente consegue ver os alvéolos pulmonares, ó, aqui no cantinho. A gente consegue perceber que os alvéolos, eles têm vasos sanguíneos, justamente porque está passando sangue ali. Nós vimos no sistema circulatório que o átrio direito, ele bombeia sangue venoso para o pulmão, através da artéria pulmonar. Então, o sangue que chega no pulmão, nos pulmões, é o sangue venoso. E aí, lá no alvéolo, esse sangue venoso ele vai ser trocado. Vai acontecer a troca gasosa, o oxigênio vai ser lançado na corrente sanguínea e o gás carbônico vai ser eliminado. E aí o sangue passa de venoso para arterial. E agora esse sangue ele vai voltar para o coração bombear ele para o corpo. Então o pulmão ele não tem a capacidade de bombear sangue para o corpo. Ele não tem essa capacidade. Então o sangue do pulmão ele tem que voltar para o coração, lá para o átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo. Lembram disso? Acontece a sístole, que é a contração, manda o sangue arterial agora para a aorta, e a aorta vai se ramificar e vai levar o sangue oxigenado para arterial ou oxigenado para todo o corpo, tá? E aí nós vamos falar de cada parte agora. Vamos começar falando sobre as fossas nasais. Então, nós temos aí na parte externa, né, o nosso nariz, nós temos o osso nasal, a gente consegue sentir, ó, ele aqui em cima, e aqui a gente já percebe que é a cartilagem, tá? Existe uma divisão entre, no caso, as narinas, né, que são as aberturas. Então, nós temos duas aberturas para passagem do ar, que é dividida aí por um septo nasal, que é essa divisãozinha é chamada de septo, tá? Então, temos a narina direita e a narina esquerda, beleza? O ar vai entrar aqui pelas narinas, ó, a gente consegue perceber a cartilagem aqui, ó, e aqui o osso nasal, tá? Entrando aqui pelas narinas, a gente consegue perceber a presença de pelos, né? Que vão filtrar aí o ar. Essas partículas que são formadas aí, né, nessa região, é justamente impurezas, são substâncias aí contidas no ar, que a gente está respirando, e mais muco, né? Então acontece a limpeza aí nessa região. Então os pelinhos, né, na parte interna vão servir para isso, né, para justamente filtrar o que está entrando aí, tá bom? Essas impurezas. E aí, aqui nós temos as conchas nasais. Então, quando o ar ele passa aqui dentro, ó, ele vai ser limpo, umedecido e aquecido, tá? Então, o ar ele não pode chegar de qualquer forma aos pulmões, gente. Ele não pode chegar de qualquer forma. Pense, a gente está em vários ambientes ao longo da nossa vida, com temperaturas diferentes, né, com partículas no ar diferentes. Então, o ar ele não pode entrar de qualquer forma. Então, o ar ele é preparado, tá? E ele vai ser preparado aonde? Nas fossas nasais. Então, acontece um aquecimento do ar, a limpeza do ar, né? O muco que nós temos nessa região vai umedecer o ar, então ele vai entrar, ele vai passar por essas fossas nasais, vai ter todo um processo para ele ser lançado para a próxima etapa, tá bom? Aí aqui a gente consegue perceber que a partir do momento que o ar entra, né, existem partículas que estão presentes na coluna de ar. E a gente consegue perceber o odor, né, o olfato, esse sistema sensorial que nós temos. Então, nessa parte aqui das fossas nasais, ó, existe um nervo, que é o nervo olfativo, que está conectado ao sistema nervoso. Esse nervo ele tem terminações nervosas, né? Terminações do nervo olfativo. Essas terminações elas vão conseguir capturar essas partículas, né,
odoríferas que estão presentes aí no ar, e a gente consegue converter isso no olfato, né? A gente consegue relacionar, perceber o odor das coisas e relacionar esse odor a N situações, né? Por exemplo, o cheiro de um perfume, um cheiro de um local, um cheiro de um alimento. Então, tá tudo conectado. Então, a gente consegue perceber, né, através do olfato, partículas que estão aí no ar. E a gente consegue converter isso em sensação, né? Que é o odor, né? Sentir o odor de algo, né? Ter esse sentido. A gente consegue perceber também que o epitélio, né, que são células que formam aqui, células de revestimento que formam essa cavidade, elas são ciliadas. A gente tem um epitélio ciliar. Então, olha aqui no microscópio, a gente consegue perceber que essas células, elas também têm tipo pelinhos na base, né? Estruturas, cílios, que vão facilitar ainda mais a filtragem do ar. Então, o ar, ele não é só filtrado aqui nas narinas, não, tá? Aqui dentro ele também vai ser filtrado. Então, o ar, ele vai entrar, vocês estão vendo que ele não vai entrar de qualquer maneira, tá? Existe toda uma complexidade aqui, ó, justamente para levá-lo de forma mais saudável e viável possível. Aqui a gente consegue perceber, né, um crânio com corte. A gente consegue perceber aqui na parte das narinas, né, o ar entrando aqui, ó. E aqui a gente consegue perceber essa cavidade que nós falamos anteriormente. São as fossas nasais ou cavidades nasais, tá? E o nervo fica localizado logo aqui acima, justamente para capturar juntamente com as terminações, né, capturar essas partículas, tá bom? E aí nós temos um processo de respiração relacionado à deglutição, tá? Então vamos pensar quando a gente está comendo. A gente está ingerindo partícula sólida, a gente está falando ao mesmo tempo, vamos pensar nessa situação, e respirando ao mesmo tempo. Então, dentro do nosso corpo, existem aí situações que acontecem para evitar com que aconteça um engasgamento, né? Que é quando você tem uma partícula sólida ou líquida entrando no lugar errado. Então, vamos pensar na respiração, ó, no processo de respiração representado em aí. Nós temos aqui o ar entrando pelas narinas, vai passar pelas cavidades nasais, ó, vai passar aqui pela faringe, tá? Ele vai descer, ó, o ar vai descer e vai entrar na traqueia. A traqueia é aquele tubo cartilaginoso que eu falei para vocês. A traqueia, na base dela, na parte de cima dela, na parte superior, ela tem uma tampinha, tá? Chamada de epiglote. Deixa eu só ver o bate-papo aqui. Tem. Eu vou falar deles mais para frente. E aí, vamos falar do engasgamento primeiro. Quando o ar está entrando, tá? O ar vai passar por aqui, ó, e vai entrar na traqueia. Então, se está vindo o ar, a epiglote ela vai abrir. Isso tudo está conectado ao sistema nervoso também. Então, a epiglote ela vai abrir, ó, essa tampinha que recobre a traqueia vai abrir e vai permitir a passagem de ar dentro da traqueia. E aí o ar vai seguir para os pulmões. Beleza. Mas aí agora você está mastigando ali, ok, vai engolir, deglutir, né? O que acontece nesse processo? Nós temos aqui no céu da boca uma região chamada de palato. Vocês lembram que nós já vimos isso? Tem o palato duro e o palato mole. Dá pra gente sentir. O palato duro é quando a gente coloca a língua no céu da boca e sente aquela parte dura, é osso. Lá atrás tem o palato mole, tá? Então, quando a gente vai deglutir algo, engolir algo, alguma partícula, um bolo alimentar, o alimento, o palato mole, ó, ele bloqueia a cavidade nasal. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que quando a gente está respirando, essa cavidade está desbloqueada, está tudo aberto aqui. Quando a gente vai engolir algo, tá? O palato mole, ó, bloqueia a cavidade nasal, ou seja, o ar ele vai ficar preso nessa região aqui e a gente vai deglutir. Nesse processo, o bolo, ó, ele vai cair direitinho aqui pela faringe, ó, orofaringe, e ele não vai entrar na traqueia, estão vendo? Por que ele não entrou aqui na traqueia? Se a traqueia é um tubo cartilaginoso aberto e por onde passa ar? Porque temos a epiglote. Então, quando está vindo alimento, seja sólido ou seja algum líquido, a epiglote ela fecha a traqueia, ó, bloqueia a traqueia. E aí o alimento agora vai passar por um outro tubo que nós temos aqui, ó, que é o esôfago. Agora sim,
O esôfago vai estar conectado ao estômago, que vai dar origem ao nosso sistema digestório. Tá bom? Então, é assim que acontece. Terminou de engolir, ó, vai respirar de novo. Aí o palato mole, ó, desbloqueia a cavidade nasal. E aí o ar agora vai passar, a epiglote vai abrir e vai passar o ar pela traqueia. Tá? Então, é muito comum, no momento que a gente está comendo, acontecer o engasgamento, porque você está falando, está comendo, está respirando ao mesmo tempo, então a epiglote ela não sabe se ela fica fechada ou se ela fica aberta. Tá? E pode acontecer de algum resquício nesse meio termo, né, nesse meio tempo aí, entrar aqui, ó. E aí nós temos o engasgamento, que são jatos de ar sendo lançados justamente para a partícula que está aqui sair, a epiglote fechar a traqueia e agora sim ir para o local correto, né, que é o esôfago, tanto líquido quanto uma partícula sólida, tá bom? No caso do espirro, acontece uma pressão também interna que a gente elimina um jato de ar, né? E aí com secreções também, com mucos, porque nós temos essas secreções dentro do nosso corpo, né? No nosso sistema respiratório. Então, o espirro ele pode ser por N situações, tá? Pode ser para eliminar a secreção, pode ser algum tipo de alergia a pólen, a alguma substância externa, odorífera, tá? A pessoa respira aquilo ali, tem um processo alérgico, tende a espirrar para poder eliminar aquilo ali. Então, o espirro está associado a várias situações, tá? Quem tem rinite alérgica, por exemplo, espirra muito. É justamente o corpo tentando limpar aquilo ali. Aquelas vias. A via, né, no caso da pessoa. Tá bom? Vamos prosseguir aqui. É difícil ficar com o olho aberto quando espirra. Por quê? É difícil ficar com o olho aberto? Pela pressão que é gerada, né? Envolve todos os músculos, toda uma pressão nessa região da face, então automaticamente a gente contrai tudo, para poder eliminar aquele jato. É uma forma de contração mesmo dos músculos, tá? Perdão, gente. Aqui nós temos a faringe, então após as fossas nasais, né? Após as cavidades nasais, vem a faringe. Então, a faringe está relacionada aí tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. A gente não pode esquecer disso, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, cavidade nasal. O ar vai passar logo por quem? Pela faringe. Professora, mas aqui a boca, ó, o alimento vai passar, né? Vai ser deglutido, vai passar por onde? Pela faringe também. Então, essa região aqui, ó, é a faringe. Então, ela está conectada tanto a cavidade nasal quanto a cavidade digestória, né? Digestiva aí da boca. Então, ela está relacionada aos dois sistemas. Ela, né? Tanto é que ela tem 3 divisões. Então, a gente consegue dividir a faringe aqui, ó, em 3 partes. Nós temos aqui, ó, a cavidade nasal. Partindo da cavidade nasal, o ar vai passar pela faringe. Qual parte da faringe? Nasofaringe. Olha bem. Cavidade nasal, nasofaringe, em roxinho aqui. Tá? Então, essa região por onde vai passar o ar. A próxima região aí da faringe é a orofaringe, tá? Ligada à região oral, a parte da boca. E por último, aqui nós temos a terceira divisão, que é a laringofaringe, que ela vai estar conectada à região da laringe. Ela vai estar próxima à laringe que está aqui embaixo, tá? Então, a faringe é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Ela pega todas essas cavidades aqui, tá bom? Por isso que ela está relacionada aos dois sistemas, não se esqueça. Já a laringe agora, ela está relacionada somente ao sistema respiratório. Então, a gente consegue perceber a faringe aqui, ó, e aqui embaixo, ó, a laringe, olha ela aqui. Ela vai estar na parte superior, na entrada da traqueia. A laringe é essa região. Então, nós conseguimos perceber que a traqueia, aqui, ó, a epiglote, tá? E aqui nós temos na laringe também, no início da traqueia, as cordas vocais. As cordas vocais são formadas por pregas vocais que vão vibrar na passagem de ar e essa vibração vai ser transformada em energia sonora e a gente vai conseguir falar. Esse som que a gente produz é realizado aqui, ó, na nossa laringe, nessa região onde possui as cordas vocais,
Beleza? Olha nós aqui, ó. Aqui vocês estão vendo essa parte superior aqui, como se vocês estivessem olhando a parte de dentro aqui, ó. Parte aqui dentro, tá? Então, vista superior, né? Então, a gente tem aqui a laringe, olha ela aqui. Aqui tem as cordas vocais, olha elas aqui abertas. Aqui dentro, ó, já começa a traqueia, tá? O tubo cartilaginoso, que é esse aqui, ó. Aqui dentro, tá? Aqui também tem a epiglote, que não tá mostrando aqui, mas a epiglote ela vai tampar toda essa região aqui na hora de entrada do bolo alimentar, impedindo aí com que entre algum alimento na traqueia, tá bom? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, que eu separei, da traqueia, tá? Uma videoestroboscopia, tá? É um vídeo aí, é uma endoscopia, né? Parecido com endoscopia, só que é na traqueia, no sistema respiratório. Vê se vocês estão vendo aí a imagem. Estão visualizando? Não. Não? Ok, vou tirar e vou colocar de novo, peraí. Não sei se vocês vão ter nervoso aí, mas saibam que todos têm. Estão vendo? Estão vendo agora? Sim. Ó, isso aqui vocês estão vendo a laringe. Aqui, ó, são as cordas vocais, tá? À medida que a pessoa está falando, ou soltando, emitindo sons, elas vão vibrar. Vocês vão ver que tem muco também, ó, tem umas gosminhas. Isso aqui é o muco que a gente tem na parte interna, normal. Elas vão vibrar com a passagem de ar e vai emitir o som, que é o barulho que o cara tá fazendo, tá? E aqui dentro, ó, vocês vão ver que quando as cordas vocais estiverem abertas, vocês vão ver lá dentro a traqueia, já o início da traqueia, tá? Tem som, preste atenção que eu vou ligar aqui. Olha a traqueia aí, gente. Deu para ver direitinho? Deu. É assim que acontece quando a gente tá Mas não falando. teve som, eu acho. Não teve som? Ué, Não. Não tá peraí com- então. Vê se vai ter agora. Estão ouvindo? Não. Ah, gente, que pena. Não acredito nisso. Peraí, vou tirar e vou colocar de novo. O mais legal é o som. Peraí. Vê. Ouviram? Não. Ah, gente, eu vou mandar o link aqui do lado, tá? O cara tá fazendo assim, ó. Esse barulho. E aí, à medida que ele faz o barulho e para, quando ele tá fazendo o barulho, as cordas estão vibrando. E aí tá saindo o som. E aí, quando ele para de fazer, acontece a abertura. E aí dá pra ver a traqueia lá dentro. Então, ó. Esse vídeo é feito com a pessoa acordada? Sim. Tá lúcida, tá acordada. Ó. Como Tá fazendo, ó. Ó, ele tá vibrando. Aí ele para. Ó, agora ele tá em silêncio, parou. Agora, ó, a gente consegue ver a traqueia lá dentro. Estão vendo essas ondulações aqui? Isso aqui são anéis de cartilagem. A traqueia ela é feita de cartilagem justamente para deixar ela aberta, para ela não colar, né? Se fosse tecido somente. Então, a cartilagem permite com que esse tubo aí, ele fique aberto, para passar o ar aqui dentro. Então, a gente consegue ver, ó, a traqueia aqui, tá bom? Eu vou mandar o link aqui do lado. E aí, depois, vocês vão salvar aí, vocês vão ver, assistir, ouvir o barulho que ele tá fazendo, tá? É interessante vocês perceberem, verem como que acontece a produção do som. Ó, coloquei aqui do lado, vocês vão salvar aí, depois vocês vão pesquisar para vocês verem o barulho que ele tá fazendo. É bem legal. Professora, Oi. o que faz com que uma pessoa tenha uma voz mais fina e mais grossa? É justamente também essa formação aí das cordas vocais, né? E a passagem do som. A vibração é diferente, né? Cada um tem a sua conformação, né, das cordas vocais. E aí, à medida que o som vai passando, o barulho sai diferente, né? Sai os tons, né? Os tons de voz. Agudo, grave. Professora, Vamos prosseguir, gente. Pode deixar as perguntas para o final? ok. Pode ser? Hoje a gente tem bastante coisa. Guardem aí. No final você pergunta, Gabriel. Vamos só prosseguir aqui, porque eu tô vendo a hora já passou bastante.
Ó, vamos lá. Dando continuidade aqui, nós temos, né, a vista anterior, então a gente consegue ver aqui a laringe, aqui o ocioide, né, na frente, ó, o osso tá aqui. Aqui já é cartilagem, já inicia a traqueia, ó, tá bom? Aqui na parte superior, nós estamos vendo aqui, ó, a vista superior foi o vídeo que eu passei para vocês, tá? As pregas vocais, né, formando as cordas vocais, e aí aqui dentro a traqueia, tá? No endoscopia aí. A gente consegue dividir o trato respiratório em dois tratos, né? O superior e o inferior. Então, na parte do trato respiratório superior, nós temos aí a cavidade nasal, a faringe e a laringe. Então, aqui nós temos aqui nós temos o trato respiratório superior. E aqui nós temos o inferior, tá? Que vai pegar aí a traqueia, brônquio, bronquíolos, alvéolo pulmonar e os pulmões, tá? Então, ocorre essa divisão entre o trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. Na traqueia, falando da anatomia da traqueia, a gente consegue perceber diferenças na traqueia também. Não diferença visível, assim, mas da localização anatômica, da posição dela. Então, a gente chama aqui, ó, a traqueia de porção cervical, que é a parte da traqueia que fica nessa região. É só a gente lembrar das vértebras cervicais. Então, a parte da traqueia que fica nessa região aqui, a gente chama de porção cervical. E a de baixo já pega a caixa torácica, né? A posição dela, gente, a próxima caixa torácica. Então, a gente chama de posição torácica, tá? Porção. Então, temos a porção cervical da traqueia e a porção torácica, tá? Essa é a divisão dela aí. Aqui a localização, ó, porção cervical, essa parte aqui, ó, no pescoço. Só a gente lembrar que temos as vértebras cervicais nessa região. E aqui a porção torácica, tá? Vamos lembrar das vértebras torácicas também. Então, muito de anatomia, o nome está referente à localização, né, daquela parte do corpo. Então, se a porção cervical da traqueia, então essa parte da traqueia que fica perto aqui, ó, das cervicais. Pensem dessa forma, tá? Se a porção torácica da traqueia, aí é a parte aqui, ó, que está próxima do tórax, onde está mais próxima do pulmão, tá bom? Aqui a gente consegue perceber a ramificação da traqueia. Então, a traqueia, ela se bifurca, ó, ela se ramifica em duas partes, que são chamadas de brônquios. E os brônquios, um de cada lado, eles vão se ramificar ainda mais, em bronquíolos, tá? Então, traqueia, brônquios, ó, um de cada lado, e os brônquios vão se ramificar em bronquíolos. E na base de cada bronquíolo, ó, nós vamos ter os alvéolos pulmonares. Aqui do lado eu coloquei para vocês os bronquíolos abertos, né? Uma via respiratória normal, tá? Então o ar ele está passando pela traqueia, brônquios, ó, bronquíolos está passando aqui dentro, ó, e vai lá para o alvéolo pulmonar para acontecer a troca gasosa, que é chamada de hematose. Mas aqui do outro lado eu coloquei para vocês uma imagem de uma pessoa que tem asma, por exemplo. Nesse processo, acontece aí uma inflamação, né, nessas vias e acontece a dificuldade da passagem do ar. Então, ocorre um impedimento, a gente consegue perceber que o diâmetro é reduzido. Então, o ar ele vai passar com muita dificuldade aqui dentro para chegar no alvéolo. Então, é muito comum a pessoa, durante a crise de asma, né, ela sente muita falta de ar, tá faltando oxigênio no sangue, né? O oxigênio não tá chegando até o alvéolo. Pode acontecer também um chiado no peito, que é justamente o barulho do ar tentando passar aqui, ó, nessa região que está totalmente obstruída, né? Praticamente obstruída, tá? E cansaço, né? Cansa, porque não tá passando o ar direito até o alvéolo pulmonar. Então, num processo de crise aí, asmática, acontece dessa forma. Aqui eu coloquei para vocês, né? Mais uma vez visualizarem aí os órgãos. Então, nós temos aí a traqueia, brônquios, ó, ramificação, bronquíolos e os alvéolos pulmonares que não estão mostrando aqui, mas nós sabemos que tem alvéolos pulmonares, né? E aqui estão eles. Então, os alvéolos pulmonares, a gente consegue perceber que eles estão na base dos bronquíolos, ó. Aqui tem bronquíolo e aqui tem os alvéolos pulmonares. E eles ficam em grande quantidade, que são formados aí, chamados, né,
essa quantidade de alvéolos aí de saco alveolar. Parece, né, uma formação de um saco cheio de alvéolo pulmonar dentro. Então, a gente chama aí de saco alveolar. Então, a gente consegue perceber aqui, ó, muito importante, tá? Que em azul, olha bem, tá passando aqui a artéria pulmonar, ramificações da artéria pulmonar. E aqui em vermelho, ó, veia pulmonar. Olhando de cara, você já parece que tem algo errado, né? Você tá vendo aqui a artéria pulmonar, só que tá com a coloração azul. E aqui a veia pulmonar, sendo que tá a coloração vermelha. Por que, gente, que tá trocada a coloração assim? Porque a artéria pulmonar carrega o sangue venoso do coração e a veia Perfeito. pulmonar carrega o sangue arterial pro coração. Perfeito. Lembram das duas exceções? Vocês lembram disso? Então, a artéria pulmonar é aquela artéria que dentro dela não passa sangue arterial, ela passa sangue venoso. Então, para o sangue ir para os pulmões, ó. Justamente por isso que essa artéria tá em azul. Olha a pegadinha aí, né? Pegadinha não, porque é pegadinha no sentido que o nosso corpo é assim, mas é uma pegadinha que pode cair em vestibular, né? E trazer uma confusão aí. Né? Pequena circulação, perfeito. Pequena circulação. Coração, pulmão, coração. Pequena circulação. Então, aqui a artéria pulmonar vai trazer o sangue rico em gás carbônico para o pulmão, lá no alvéolo pulmonar para acontecer a troca gasosa. Agora, o oxigênio vai estar na corrente sanguínea, só que ele vai voltar para o coração, esse sangue arterial. Só que ele vai voltar por artéria? Não, ele retorna pelas veias pulmonares. Outra exceção, olha as duas exceções aí. Tá? Então, essa veia ela vai carregar sangue arterial. Levar para onde? Para o coração, lá para o átrio esquerdo. Para ser lançado no ventrículo esquerdo, para ser bombeado para a aorta, para a artéria aorta, para ser ramificado aí, levando o sangue arterial para todo o corpo. Tá bom? Não se esqueçam aí. Então, se cair uma questão de prova, né, contendo a coloração diferente no alvéolo, nos vasos sanguíneos do alvéolo, vocês vão lembrar das duas exceções aí, artéria pulmonar e veia pulmonar, tá bom? Aqui a gente consegue perceber que o alvéolo, aqui tem um alvéolo, ele é todo vascularizado, então à medida que o oxigênio está entrando, gás carbônico está saindo, dióxido de carbono, e aqui na hemácia a gente consegue perceber também, deixa eu botar nessa imagem aqui que fica melhor, a troca. Então, ó, o gás carbônico ele está passando para dentro do alvéolo, tá? E o oxigênio, ó, que está aqui no alvéolo, ele vai cair na corrente sanguínea, já vai se conectar à hemácia e a hemácia já vai fazer o transporte desse gás oxigênio, beleza? Dentro do alvéolo, olha essa imagem aqui. Isso aqui é uma imagem de microscópio, é uma microscopia. A gente consegue perceber que tem um espaço dentro do alvéolo. Por que tem esse espaço aqui dentro? Porque tem ar. Então, é como se fosse um saquinho, uma bolsa. Por isso que é saco alveolar. É justamente um espaço que tem aqui dentro onde tem ar, tem gases. Tá bom? Então, esse espaço aqui, ó, é onde vai chegar o oxigênio e vai sair o gás carbônico. Por diferença de concentração. Tá? Acontece aí essa troca por difusão. Você tem um local com gás em maior quantidade, o outro em menor quantidade. Então, acontece a troca. Então, o oxigênio que está chegando, ele vai cair na corrente sanguínea porque tem menor quantidade, menor concentração. Então, é por difusão. Tá? A diferença de concentração vai acontecer essa troca. E agora, o gás carbônico ele vai estar dentro do alvéolo pulmonar. E ele vai ser lançado para fora. Então, ele vai vir, ó, no trajeto oposto do gás oxigênio. Então, o gás carbônico vai vir saco alveolar, bronquíolo, brônquio, traqueia, né, laringe, faringe, cavidade nasal ou boca. A gente consegue eliminar das duas formas, certo? Ok. Aqui a localização aí dos pulmões, ó, a gente consegue perceber a traqueia, brônquios e pulmões. A gente consegue perceber nitidamente aqui ó, uma redução, ele é bem menorzinho, tá? Lembrando que o coração ele vai encaixar perfeitamente aqui nessa posição, tá? E aqui, ó, toda a caixa torácica, né, protegendo aí esses órgãos que são muito importantes para o nosso corpo. Então, no processo de inspiração, ó, a caixa torácica, ela se expande, ela enche, né? O pulmão enche de ar, literalmente. A gente viu os espaços dentro do alvéolo pulmonar. Então, ali tem ar dentro, o pulmão ele se expande.
A caixa torácica, ela se expande também. A gente sabe que aqui nós temos cartilagens, né? Que vai permitir com que ocorra essa expansão. Existem músculos que são os intercostais, que são músculos que vão contrair para facilitar a caixa torácica, né? A dilatar um pouquinho. E o diafragma também, ele vai contrair. E a caixa torácica vai encher, tá? À medida que acontece a expiração, tanto os músculos intercostais, né? Tanto o diafragma, que fica logo aqui abaixo, eles vão relaxar, o ar vai sair, a caixa torácica vai reduzir um pouquinho. Assim acontece a inspiração e a expiração. Aqui nós temos a imagem na letra B, tá? De um pulmão. Olha aí, todo vascularizado. Tá? A cor dele, dá para vocês perceberem a textura, né? Mais ou menos aí. A gente percebe que é um órgão bem sensível, né? E aí, agora, ó, 3h43, nós vamos fazer um revisando. Então, eu vou colocar imagens aqui para vocês dos sistemas que nós já vimos e vocês vão me dizer qual é o sistema e os órgãos, tá bom? Só para a gente fixar o conteúdo aí. Alguém tem alguma dúvida sobre o sistema respiratório? Não. Podemos prosseguir? Uhum. Beleza. Então, vamos lá. Olhando essa imagem aí, gente, qual é esse sistema? Digestivo. Perfeito. Nosso sistema digestório. Quais são os órgãos que compõem? Vamos tentar lembrar aí. Vamos voltar lá nas nossas primeiras aulas. Vamos lá. Boca, perfeito. Estômago, Faringe, ok. Esôfago, perfeito. estômago, Estômago, delgado, Pâncreas, tem a bile e delgado, perfeito, falaram todo. Delgado, grosso, né? Pâncreas, que tá aqui, ó, em amarelinho. E a vesícula biliar, né? O fígado grandão aqui. Ok. Nesse próximo slide, eu coloquei para vocês aí, passo a passo, para vocês relembrarem a função de cada órgão. Então, quando vocês pegarem esse slide para estudar, deem uma relembrada aí, tá bom? Então, nós temos aqui, vou fazer rapidinho o trajeto, tá? Boca, ó, esôfago, estômago. Estômago, depois vem o intestino delgado. Ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. A primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, costuma cair mais no vestibular, porque nele vai ser lançado aqui, ó, a bile, que é armazenada nessa vesícula, chamada vesícula biliar, e vai ser liberado também o suco pancreático, tá? Lá no pâncreas. Passando aqui pelo intestino delgado, os nutrientes vão ser absorvidos, vai acontecer a absorção de nutrientes. Depois vai passar para um outro intestino, que é o intestino grosso. Então, nós temos ele dividido em cólons, lembram? Passei. Cólon ascendente, cólon transverso, cólon ascendente, cólon sigmoide e o reto, né? E aí, voltado para a parte externa, o ânus, por onde as fezes vão sair. Intestino grosso, ocorre a absorção aí de água e de sais minerais. Próximo sistema, vamos lá. renal, Ok. Órgãos, não. órgãos que compõem, vamos lá. Quais são, gente, os órgãos? Sim. Rins, ok. Esses canaizinhos aqui, ó, por onde vai levar a urina para a bexiga? Ureteres, perfeito, Helena. Esse aqui, ó, que vai armazenar a urina? Bexiga. E aí, por onde a urina vai sair, que já falaram aí, né, que é a uretra. E aí a urina vai ser lançada para o meio externo. Perfeito. Aqui, ó. Agora tá com os nomes bonitinhos. Então, nós temos rim direito, rim esquerdo. Nós temos as artérias, né? E as veias, no caso, levando, trazendo sangue. Aqui o ureter, ureteres, porque são 2, um de cada lado. Bexiga armazenando aí substâncias e a uretra lançando essa substância para o meio externo. Características aqui, ó, funções: filtrar o sangue, reabsorver substâncias boas para o nosso corpo. Reabsorver o quê? Água, glicose, sódio. Então, só vai excretar o que está em excesso, certo? E também excretar substâncias nocivas para o nosso corpo, substâncias que são tóxicas, por exemplo, a ureia, né? Que nosso corpo ele produz amônia
o fígado converte em ureia. A gente tem que eliminar porque é tóxica. Ou excesso de medicamentos, drogas, enfim, substâncias que não podem estar no nosso corpo, a gente tem que eliminar. E aí muitas substâncias são eliminadas dessa forma. Tá? Como que O gás converte em ureia? carbônico é um ciclo que o nosso corpo faz de conversão. Isso aí vocês vão estudar mais para frente, chamado de ciclo da ureia. A amônia é um composto nitrogenado que nós produzimos através do nosso metabolismo. Assim como o gás carbônico, a gente não produz gás carbônico, a gente produz essa substância que é a amônia. Só que a amônia ela é tóxica e a gente tem que eliminar. E aí o fígado converte, transforma, tá? A amônia em ureia através de um ciclo que vocês vão ver mais para frente, que é o ciclo da ureia, e aí a gente elimina através da urina essa substância, que não pode ficar no nosso corpo. Por isso que está aqui substâncias nocivas. Se ficar no nosso corpo, não vai fazer bem. Então, vocês vão ver mais para frente esses detalhes aí de conversão, provavelmente vocês vão estar estudando mais para frente. Mas o objetivo aqui é vocês entenderem que substâncias que o nosso próprio corpo produz e são tóxicas, a gente tem que eliminar. O gás carbônico é uma delas. A gente produz através de reações no nosso metabolismo, só que, ao contrário da ureia, que a gente elimina pela urina, o gás carbônico a gente não elimina pela urina. A gente elimina através da expiração, tá? Então, essa produção desse gás tóxico pelo nosso corpo, a gente elimina através de outro sistema, que nós acabamos de ver. Aqui nós temos o rim, nós temos a parte interna dele, a anatomia interna. Então, temos aqui o córtex renal, a medula renal, né? O néfron, que não está mostrando aqui, mas vocês sabem a localização dele no córtex. Ele vai fazer a filtragem aí do sangue, né? E aí a urina produzida, ela vai cair na pelve renal, ó, e vai ser lançada para o ureter para ir lá para a bexiga, para ser armazenada. Próximo sistema, gente. Qual é esse sistema aí? Reprodutor. Reprodutor, perfeito. Reprodutor feminino, reprodutor masculino. Aqui eu coloquei a imagem. Deixa eu dar uma acelerada aí, porque faltam 10 minutos. Espera aí. Aqui eu coloquei a imagem para vocês. Então, nós temos aí no sistema reprodutor masculino testículo. Ele é 2 testículos, né? Cobertos por uma bolsa chamada de escroto. Aí aqui, ó, tem a bexiga, porque na uretra, né, vai sair tanto sêmen quanto urina, a gente não pode esquecer disso, tá? A próstata aqui, ó, a vesícula seminal. Quem, né, não lembra direitinho aí, quer relembrar, né? Lembrando que tem todo o material aí lá na plataforma, tá bom? Tem passo a passo do sistema reprodutor. Aqui a gente só tá relembrando aí os órgãos. Aqui, a vagina do sistema reprodutor feminino. Não tinha um chamado epidídimo? Oi? Epidídimo é aqui, ó, localizado aqui, ó, o epidídimo. São vários ductos que tem aqui dentro, onde acontece a maturação do espermatozoide. É como se fosse um reservatório de espermatozoide. Tá? Aqui, peraí. Aqui, ó. Tá bom? Não tá mostrando aí mesmo não, epidídimo. Aqui, no sistema reprodutor feminino, a vagina, o útero, as tubas uterinas, né? 2, uma de cada lado, e os ovários também, 2 de cada lado. Então, aqui são estocados, né? A célula germinativa feminina, né? A célula gamética. Próximo sistema. Sistema cardíaco, né? Cardiovascular. Então, nós temos aqui coração, artérias, veias, né? Arteríolas, vênulas, toda a ramificação aqui, né? Levando o sangue, trazendo o sangue para o nosso corpo. Então, nós temos aqui pequena circulação, ó, coração, pulmão, coração, e a grande circulação, coração, corpo, coração, tá? Aqui na parte interna, nós temos o átrio direito. Olha o caminho que o sangue vai fazer. Sangue venoso. Veia cava, átrio direito, ventrículo direito. Artéria pulmonar, pulmão. Voltou agora o sangue oxigenado, arterial. Veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta, bombeando sangue para todo o corpo. Tá bom? Lembrando que aqui nós temos a válvula atrioventricular tricúspide do lado direito
E do lado esquerdo nós temos a válvula atrioventricular bicúspide ou mitral. Próximo sistema, gente. Sistema esquelético, perfeito. Olha só, esqueleto. Tenho certeza que vocês sabem diferenciar os ossos do nosso corpo, né? A maioria deles. Vocês sabem que temos aí no adulto aproximadamente 206 ossos. Na criança, um número alterado, né? Os ossos, eles são aí fragmentados. Nós sabemos que existe o esqueleto axial, apendicular. Nós temos duas cinturas, né? Cintura escapular, cintura pélvica. Olha quanta coisa vocês já sabem, tá? Então, função do sistema esquelético, sustentação, auxilia na locomoção, armazenamento aí de cálcio, produção na medula óssea de células sanguíneas. Olha quanta coisa nós temos aí como função do nosso sistema esquelético, né? Proteção dos órgãos vitais, já falei. Ok. Próximo sistema, gente. Sistema muscular. E aí vamos ver a característica dos 3 tipos de músculos, né? Músculo cardíaco, músculo que forma o nosso coração, de contração involuntária e rápida. Músculo estriado esquelético, todos esses que vocês estão vendo aí. Contração rápida, porém, movimento voluntário, a gente já consegue controlar. E por último aqui, nós temos o músculo liso. Ele está presente aí na parede interna dos vasos sanguíneos, no nosso trato gastrointestinal. A contração dele é lenta e movimento involuntário, assim como o cardíaco, tá? Só que o cardíaco, a contração é rápida. O liso, a contração ela é lenta. Aí aqui a localização deles, ó. Cardíaco, coração. Esquelético, ó. Músculos do nosso corpo, né? Músculo esquelético, estrado esquelético. E o liso aqui, na parte interna dos nossos órgãos aí do nosso sistema digestório. Sistema agora, olhem na imagem. Sistema Cartilaginoso. articular. Articular. Cartilagem, isso. Formando aí o articular. Então, nós temos a cartilagem, né? Que vai proteger os ossos para eles não sofrerem danos durante a movimentação, né? Durante a nossa vida. Nós temos aí também tendões que conectam o músculo aos ossos e ligamentos, né, que vão amarrar tudo isso para que a gente consiga fazer todo o movimento acontecer. Nós temos também... Elas também têm nomenclatura? Também tem. Uhum. Nós temos aí entre os ossos, né, além das cartilagens. Nós já vimos várias nomenclaturas de cartilagem, você não lembra, não? Não lembro. Sincondrose, gonfose. Não lembra? Nós vimos vários nomes, vários tipos. Depois você dá uma volta lá depois para você ver, tá bom? Na plataforma. Uhum. Eu mostrei para vocês vários tipos de cartilagem. Tem aquelas que são permanentes, aquelas que são temporárias, né? Aí eu falei algumas delas para vocês. Depois você volta lá. Aqui nós temos o líquido sinovial, né? Que é um líquido viscoso que vai lubrificar essa região. Então, além de cartilagem, tem esse líquido aí que vai favorecer todo o movimento para evitar desgaste ósseo. E aqui, por último, nós temos o sistema respiratório, que foi o que nós acabamos de ver. Beleza? Com todos os órgãos aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A aula está acabando. Nós já vamos finalizar a aula. Hoje é o meu último dia com vocês, tá bom? Vou estar me despedindo aí, que uma outra professora vai dar continuidade a essas aulas com vocês, tá bom? Então, continuem aí no ritmo que vocês estão. Estou torcendo por vocês. Permaneçam aí firme nessa caminhada. Sei que não é fácil, né? Mas vocês estão tendo o privilégio, né? De, nesse momento, tá acrescentando ainda mais nos estudos de vocês, beleza? E aí, vocês têm todo o material na plataforma, qualquer dúvida vocês vão lá recorrer, dar uma olhadinha, tá bom? E é isso, nós vamos estar finalizando nossa aula de hoje por aqui, tá bom, gente? Tchau. Obrigada. Tchau, gente, um Obrigado, beijo para até mais. vocês, tchau. Ô. Tchau.